Eu tenho crenças junto de mim, de palavras que me disseram positivas, né, em épocas antigas, que me ancoram até hoje. Né? Então eu escutava, por exemplo, pessoas falarem que era muito produtivo o fato de eu ler livros, né? E eu me mantive lendo livros para o decorrer do caminho, enfim, coisas do tipo de você é inteligente. E eu me mantive como uma pessoa que buscava realmente ser inteligente, buscava sabedoria ao decorrer dos anos, e nessa trajetória foram ancoragens produtivas. Agora imagina uma criança que chega e fala, você não sabe fazer nada direito, você é isso, você é aquilo, aquilo vai ancorando mentalmente na pessoa, aquilo vai ancorando mentalmente na estrutura, onde essas palavras elas trazem realmente uma base de crença muito potencial, muito forte, que acaba trilhando aí um caminho realmente muito trágico na vida da pessoa, porque ela cria uma conexão onde ela acaba acreditando que realmente ela é aquilo, ela é aquela coisa, entende? Ela é aquele cenário, ela é aquele ser, e aí nesse cenário ela acaba se tornando realmente essa pessoa improdutiva na sua jornada de vida, uma pessoa que não consegue realmente fluir nessa história, não consegue fluir nessa jornada. E aí, nesse cenário, a gente consegue criar um contexto muito mais válido e produtivo naquilo que nós queremos na nossa jornada de vida, certo? Então, o que acontece? Se você parar para analisar hoje, é muito importante você entender e ver que, será que em algum momento da minha vida eu tive situações que me trouxeram aí algo, que me criaram uma limitação, e às vezes existem dois cenários aí que são possíveis, tá? Então assim, existem uns cenários onde nós entendemos que nós temos crenças por conta de palavras que nos foram ditas ou nós emitimos essas palavras. Então nós falamos tanto que não ia dar certo que a gente acreditou tanto que realmente não deu certo. Nós falamos tanto que ia funcionar que mesmo fora das estatísticas nós conseguimos fazer com que desse certo. Então esses cenários eles se tornaram aí associados nessa evolução, ok? Nessa evolução. Agora, se nós conseguimos realmente fazer tudo isso nesse formato, é importante a gente entender que existe sim uma história que a gente possa trilhar, existe sim uma história que a gente possa aí buscar na nossa jornada de vida. Mas para isso a gente precisa acreditar que pode ser feito. Para isso a gente precisa acreditar que realmente as coisas podem aí ser trilhadas no nosso caminho, serem trilhadas naquilo que nós queremos e desejamos, né? E trilhar isso é fazer com que realmente as coisas funcionem. Trilhar isso é fazer com que as coisas deem certo. Trilhar isso é fazer com que as coisas andem num caminho onde as coisas realmente possam aí ter caminhos distintos, caminhos poderosos, caminhos aí que cheguem num potencial movimento, tá? E aí, é uma frase que tem muito legal, do Henry Ford, né? Que ele fala uma coisa muito poderosa, uma frase dele, isso lá na década de 50, né? Quando teve a invenção do carro, tudo, né? Lá atrás, no passado, nos anos lá antigos, e ele falava uma coisa muito legal, que era assim, ó, se você acredita que vai conseguir, que vai dar certo, que você vai conseguir fazer, você está certo, né? Se você acredita que você não vai conseguir, não realmente também você está certo. Ou seja, se você acredita que sim vai funcionar, se você acredita que não vai funcionar. Se você acredita que você vai dar certo na vida, você também acredita que não vai dar certo, então você consegue fazer isso. Então imagina, lá nos anos 1800, né, lá atrás, né, lá em 1850, 1820, eu não lembro exatamente agora a época de Henry Ford, mas assim, ele já falava sobre isso, né, ele já falava já sobre essa visão. Se você acha que vai dar certo, vai dar certo. Se você acha que não vai dar certo, você também tá certo, entendeu? Você tá certo em ambos os casos. Por quê? Porque você tem as mesmas chances de conseguir realizar como não conseguir realizar. Você tem as mesmas chances de fazer acontecer como não fazer acontecer, entendeu? Você tem essa possibilidade, você tem essa condição, você tem essa improbabilidade e essa probabilidade de fazer com que as coisas deem certo. Agora, o que muda você falar, isso vai dar certo, isso não vai dar certo? Na verdade, num contexto final, não muda muito, tá? Eu vou te explicar o porquê. Porque você fala, vai dar certo, você está dando um passo inicial. É como se você desse uma primeira passo de uma caminhada. É como se você desse o primeiro passo de uma estrada, de uma jornada. E aí, nesse sentido, você dá o primeiro passo, mas existe uma jornada para isso. E a jornada, ela só pode ser realizada se você de fato caminhar sobre ela. A jornada só pode ser realizada se você de fato dar passo a passo em pró a ela. Aí sim,
você consegue ter essa realização, aí sim você consegue ter esse contexto positivo e produtivo, aí você consegue realmente criar tudo isso. Agora, se você não conseguir ir em prol A, em a favor A, em sequência A, as coisas não vão dar certo para você nesse sentido. As coisas não vão funcionar para você nesse sentido. Por quê? Porque você ficou inerte, você ficou parado. Lembra do Henry Ford? Que ele falava, se você disser que sim, você está certo. Se você dizer que não, você também está certo, ok? Então, o dizer que sim, que muitas das vezes as pessoas acabam confundindo e acham que as coisas vão acontecer diante de um milagre sobrenatural, né? Por que sobrenatural? Porque vai além da natureza, da possibilidade dela. E muitas das vezes as pessoas buscam isso, certo? Então ocorre um cenário onde elas acham que vai vir do divino. Por isso que as pessoas acreditam tanto, por exemplo, que a Mega Sena vai resolver a vida delas. E jogam ali um pouquinho. Por quê? Porque é um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança, é um pouquinho de norte para isso, para que as coisas realmente deem certo. Coloca ali um pouquinho, né? Para ver se as coisas realmente funcionam nesse sentido, né? E aí, nesse cenário, você acaba se envolvendo e acreditando no potencial que algo divino vai acontecer. Algo sobrenatural. Algo fora das possibilidades comuns aí vai surgir. E nesse algo fora de tudo, eu vou conseguir realmente ter um resultado, eu vou começar a conseguir sair realmente em prol a isso, eu vou conseguir buscar algo nesse sentido para que as coisas deem certo para mim, para que as coisas funcionem para mim, para que as coisas realmente ocorram na minha vida, para que as coisas realmente deem resultados. Eu acho que esse é o ponto, né? Deem resultados naquilo que nós fazemos, para que as coisas realmente sejam poderosas e vantajosas. E aí, nesse cenário, a gente conseguir realmente trazer uma trilha em prol daquilo que nós queremos na nossa jornada de vida. Trazer uma trilha em prol daquilo que nós buscamos na nossa